o capítulo 15, o Senhor tem um público-alvo, um público que sempre o seguia. Esse era o auditório de Jesus. Mas tinha um grupo de pecadores e publicanos que sempre o seguiam. Mas também tinha um outro grupo, o grupo dos fariseus e escribas também o seguia. O primeiro grupo, publicanos e pecadores, eram homens terríveis da sociedade judaica, pessoas discriminadas na sociedade. Um publicano era um cobrador de impostos. Pra você ter uma ideia, no Império Romano, eles pegavam os centuriões, os generais, eles tinham direito de comprar do César para cobrar impostos do país que ele dominava. E eles chegavam dentro daquele país, separavam algumas pessoas daquele país e passaram direitos dessas pessoas para cobrar impostos para eles. E essas pessoas podiam cobrar o que quiser e passar a parte que era devida para os Césares, para o imperador. Então não ocorria. Os judeus que viraram puritanos, cobradores de impostos, eles recebiam esse direito e eles chegavam com os judeus do seu povo e cobravam absurdo, roubavam o dinheiro mesmo. Eles cobravam impostos mais altos que podiam cobrar, porque eles sabiam que quanto mais cobrasse do povo dele, ele passaria o mínimo para os outros generais, os generais passariam outra parte para o imperador. Então, esses publicanos eram odiados, porque eram os judeus que traíam o povo dele. Eram os judeus que traíam os judeus. Eram odiados, eram pecadores, cometiam um crime de usura, eles eram terríveis, gananciosos, ambiciosos, maltratavam mesmo o povo. E quando a pessoa não pagava os impostos que absurdamente cobravam, eles eram presos, jogaram no cárcere e lá ficavam privados de tudo. E o outro lado eram pecadores. Esses pecadores, todo mundo sabe, eram meretrizes, eram adúlteras, eram prostitutas, era uma espécie de pecador, bêbado, alcoólatra. E do outro lado tinha outro grupo. Esse grupo era o tal dos fariseus e o tal dos escribas, os doutores da lei. Eles eram elites da sociedade judaica, os homens bons da sociedade judaica. Mas na verdade era um povo também tão podre quanto os publicanos e as pecadoras. Era um povo que só tinha sua fachada, que por fora eram aquela beleza. Eles eram o tipo que a gente pode imaginar os nossos políticos hoje, infelizmente, os nossos representantes do poder, que por fora aquela fachada, paletó e gravata, aquele ar de honestidade e correção, íntimo e tal, mas estão lá querendo leite para prejudicar o povo e levar vantagem. Assim eram esses fariseus. Eram zelosos pela lei de Deus, mas eles usavam a lei de Deus para oprimir o povo e ganhar vantagem também. Toda vez que a lei prejudicava eles davam um jeitinho na lei para se favorecer e outras palavras, prejudicar o povo. Esses eram os fariseus. Mas só que a sociedade viam eles como autoridade, viam eles como homens dignos, homens exemplares, porque eles eram sepulcro caiado, eram só uma aparência, uma capa, eram maus, perversos, pecaminosos, eram tão ruins que eles tinham que era uma lei chamada Qumran, que era obrigado, eles eram obrigados a ajudar o pai e a mãe, quando o pai e a mãe estavam em dificuldade. Sabe o que eles faziam? Eles criaram uma lei chamada Qumran, quer dizer o seguinte: se o dinheiro, se eles alegarem que o dinheiro é para dar para Deus, então eles não são obrigados a ajudar o pai e a mãe. Eles não estão mal desse ponto. A maioria dos fariseus são isso. É legal, esse dinheiro que eu tenho é para a casa de Deus, então não vou dar para meu pai e minha mãe. Então eles eram perversos com isso, e com isso eram recriminados severamente por Jesus. Na verdade, eles eram religiosos. Eles eram aqueles homens que diziam religiosos, doutores da lei. Eles eram tipo hoje os clérigos de hoje. Seriam os pastores, os bispos, os arcebispos, os padres, as autoridades eclesiásticas do povo, que na verdade de amar o povo e amar a Deus não dava nada. Eles queriam só pensar em manter o poder. E até matavam para se manter no poder, com base na Bíblia. Eles usavam a Bíblia para poder se manter, se perpetuar no poder. E tem pessoas que até hoje assim, que usam a palavra de Deus para se manter no poder. Esse era o grupo que Jesus acompanhava Jesus. E esse grupo dos fariseus, essa elite judaica, religiosa, era um grupo que quando
via Jesus pregando, eles ficavam escandalizados e criticando. Ficavam o tempo todo meneando a cabeça para Jesus, criticando Jesus, falando mal de Jesus e articulando sempre querer matar Jesus e prender Jesus. Aí houve essa situação e Jesus vendo esse grupo que estava mais preocupado com ele e reclamando, tipo assim, como pode Jesus que diz ser o Messias, como pode o Messias, o homem que diz ser o Salvador, o homem que diz ser o enviado de Deus, como ele pode andar com pecador? Como ele pode andar com prostituta? Como ele pode andar com publicano que é cobrador de impostos? Esse homem ele é uma fraude. Assim criticavam Jesus. Aí Jesus ele propôs 3 palavras. As 3 palavras que eu li aqui. A primeira palavra foi do homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Ele disse o seguinte: o homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. O homem guardou 99 ovelhas no canto e saiu para buscar a ovelha perdida. Pela lógica, esse homem é irresponsável, não é verdade? Como pode um homem deixar 99 ovelhas abandonadas e ir atrás de uma ovelha só? Até pela lógica empresarial seria ir atrás de 1%. Como é que a pessoa vai largar 99% do lucro dele e vai buscar 1% do lucro dele somente? E detalhe, 1% do lucro que ele nem sabe que vai ter retorno. Ele nem sabe que é retorno, ia ter trabalho, ele tem que cuidar de 1% do lucro dele, ia ter trabalho. Jesus disse que esse homem foi atrás dessa ovelha perdida, pegou essa ovelha perdida, tirou a ovelha perdida do perigo, alimentou a ovelha perdida, tratou a ovelha perdida e, melhor, botou a ovelha perdida nos seus ombros e voltou alegre, feliz, porque ele encontrou a ovelha perdida dele. Isso é graça. Aí os fariseus ficaram doidos. Como é que pode esse homem dar um testemunho desse? Como pode uma coisa dessa? Aí Jesus, percebendo que já não estavam alvoroçados, irritados com ele, Jesus não é mole não, Jesus pegou de outra palavra, vamos apertar mais ainda. Havia uma mulher, ela perdeu uma dracma. Uma dracma é uma moeda grega que existe até no dia de hoje. A moeda da Grécia tem dracma lá até hoje. A dracma equivale hoje a um centavo de real que está no nosso bolso. Quem dá valor a 1 centavo hoje? Ninguém. Dracma tinha esse valor naquela época, 1 centavozinho. E diz a Bíblia que esse mulher perdeu-se 1 centavo, uma moeda que vale menos que o custo para fabricar ela. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela varreu, jogou para o lugar, buscou diligentemente, e quando encontrou essa moedinha perdida, diz a Bíblia que ela, surpreendentemente, fez uma festa. Chamou as amigas, se alegrou, ficou feliz da vida, porque encontrou a sua dracma perdida, amém? Aí pronto. Está tudo certo. Os caras estavam escandalizados, irritados, os fariseus. Aí Jesus contou uma outra palavra pior ainda. Olha, havia um homem, tinham 2 filhos. Um filho bom, educado, Mauricinho, tudo perfeitinho em casa, nunca deu trabalho para o pai, o filho mais velho. E tinha um outro filho mais novo. Ele aborrecido com a rotina da sua família, querendo ver o mundo lá fora, querendo enfrentar as coisas aí fora, pediu o pai a sua herança. E o pai deu a herança para ele, diz a Bíblia que ele saiu ao mundo, se perdeu no mundo. Imagina hoje, ele se embriagou, se drogou, saiu com prostituta, aprontou, gastou seu dinheiro todinho com tudo que não presta. E de repente o dinheiro se acabou e ele começou a passar fome. E ele teve que trabalhar na mão de pessoas que pagou ele com comida, de porcos. Foi quando esse homem caiu na réu e falou: como pode uma coisa dessa? Meu pai, os empregados do meu pai têm pão, fartura de comida, e eu aqui comendo comida de porcos. Foi quando ele caiu em si e disse: pequei, pai, pequei contra ti e contra os céus, e me receba de volta. Me receba como um dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores. E o Senhor diz, a palavra diz que o pai estava na curva, já aguardando o filho. Diz a Bíblia que quando o filho apontou a distância do percurso, diz a Bíblia que esse pai saiu correndo e abraçou esse filho e encheu de beijos. Encheu de beijos. O filho voltou sujo, imundo, lavado de porcos, roupa suja, imunda. Era tudo imunda a roupa dele, que assim que o pai beijou, sujo do mesmo jeito. Ele disse: pega a melhor roupa e coloca no meu filho. Pega o anel que tem aqui e coloca
e pega a sandália e calça ele, porque meu filho do amor está agora vivo. Tremendo isso, né? Na verdade, alguns podem falar assim, isso é apologia ao erro. Jesus está falando, poxa, Jesus só está só apoiando quem é errado? Não. Jesus está querendo colocar na cara daqueles fariseus o seguinte: o reino de Deus não é para aqueles que têm mérito, o reino de Deus é para aqueles que são tocados pela graça, o favor imerecido. O reino de Deus não é para quem merece, o reino de Deus é para quem precisa da graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, favor imerecido. Na verdade, somos pecadores publicanos, cheios de erros, cheios de falhas, cheios de equívocos, cheios de traumas, cheios de contradições, cheios de mentira, cheios de tudo, cheio de mal, cheio de engano. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que Jesus, mesmo sabendo que éramos pecadores, Ele morreu por nós para nos salvar. Isso é graça. Eu quero falar da graça, porque a doutrina da graça não é muito fácil, não. Graça, na verdade, como alguns dizem, que na boca tem gosto de mel, mas no estômago é fel. Porque aceitar a graça, receber pessoas que não prestam, e acolher pessoas discriminadas, acolher pessoas imundas, receber pessoas que a sociedade não quer, isso requer ter muito amor, requer realmente viver um amor diferente. Amém? Esse texto, eu como leio esses textos, eu vejo o que o Senhor fez por mim. Porque não tem como eu não me colocar nesta passagem. Eu ontem vi um médico chegou aqui, médico Marcos, que foi comigo, pastor. Eu quando fui na rua, batendo nas portas para evangelizar, eu só lembrava de mim. Porque eu era isso. Eu falei, se valeu algo no evangelismo, uma das coisas foi esta. Porque eu vi uma pessoa reconhecer que era tão pecadora quanto aqueles que ele era evangelista. E que era, aquelas pessoas lá fora precisam também da graça de Deus, como ela um dia precisou. Porque os nossos perigos para nós que temos uma fé cristã é virarmos legalistas, virarmos intolerantes, virarmos julgadores, virarmos aquele que se julga superior aos outros. Nós não somos superior a ninguém, nós somos justificados pela graça e bondade de Deus. Você não é um cristão porque você merece. Se você olhar para dentro de si mesmo, você continua sendo o mesmo pecador que era. Porque está operando em você uma transformação que está em glória em glória, mudando você, passo a passo. Mas pecado que tem ainda, erros que tem ainda, você está longe de ser aquilo que o Senhor espera de você. Mas você diz o seguinte: eu não sou aquilo que o Senhor espera de mim, ainda não sou, mas estou caminhando para isso. Isto é graça. Deus me salvou, me resgatou do fundo do poço, me ergueu, está limpando a sua sujeira, tirando a sua imundície, tirando os seus erros, a sua deficiência, e com amor e carinho botando nas costas toda vez que você se perde. Toda vez que nós nos perdemos, o Jesus ele vai lá novamente no buraco e bota você no colo. Ó, é minha ovelha perdida, eu não vou perder ela não. Na verdade, é graça. Graça é quando a pessoa, o pastor muito diz que graça é quando a pessoa nojenta, imunda, arrependida, chega aos pés de Deus e nunca ouvirá de Deus outra vez. Nunca ouvirá do Senhor outra vez? Não. Nunca ouvirá essa frase de Deus, mas pelo contrário, irá receber um baita de beijo, da cabeça aos pés, uma roupa nova e um anel no dedo. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, graça, viver debaixo da graça, viver debaixo da misericórdia de Deus, e não viver uma fé legalista, não viver uma fé religiosa, uma fé que impõe regras, pode, não pode, e não te ensina que pela graça tu és salvo. Na verdade, a graça não é uma autorização para pecar, porque quem vive na graça não tem prazer no pecado. Quem vive da graça corre do pecado. Na verdade, quem vive da graça é aquele que só erra, que só peca por acidente,
ou porque escorregou. Mas quando ele comete um erro, escorrega e sofre um acidente, peca, ele tem que saber que ele tem a graça de Jesus para perdoá-lo, para poder resgatá-lo novamente. Você que ouve, que eu sei que vocês vivem uma luta grande para poder se manter firme e fiel a Cristo. Eu nunca vi isso aqui no culto que era fácil. Eu sempre procurei dar um testemunho de vida, para sempre falei, eu estou aqui com essa roupa aqui, com a gola clerical, dizendo que eu sou crânio desta igreja, sacerdote desta igreja. Eu quero dizer para você que eu sou tão pecador quanto vocês. E eu mergulho na graça de Deus. É a graça. E essa graça que nos faz eu cair. Eu queria que a fé cristã fosse um peso para vocês. Eu queria que a fé cristã fosse sempre graça. Graça, graça. Vocês que estão entrando para a água do batismo, as águas batismais, o batismo chamei aguardando, nesse batismo você entra nesta graça. O alvo do céu é Jesus Cristo. O alvo é a perfeição. Eu nunca vou deixar de pregar a perfeição aqui não. Eu prego a perfeição porque Deus é perfeito. Se alguns falam para mim que eu sou duro no pregar, eu sempre serei porque Deus é perfeito. Eu não sou perfeito como ele, mas meu alvo é alcançar a perfeição dele. Um cristão que é um cristão tem que ter essa consciência. O nosso alvo é alcançar a perfeição de Deus. Jesus disse lá em Mateus 5,48, seja tu perfeito como perfeito é nosso Pai. Nossa função, nossa luta é sermos perfeitos como perfeito é Deus. Mas se caso cair nesta luta e busca a perfeição, tu poderá contar com a graça de Deus. Num livro chamado Filipenses, Maravilhosa Graça, um livro que todos deveriam ler, todos convertidos para esse livro, Maravilhosa Graça, entendo na coisa seguinte: eu nada posso fazer para Deus me amar menos, e também nada posso fazer para que me ame mais, porque Ele me ama do mesmo jeito. Deus vai me amar sempre. Nenhum esforço meu fará Deus me amar mais. E nenhum erro meu fará Deus me amar menos. Porque Deus me ama do mesmo jeito. E quando eu leio aquele texto, que nada, mas nada, nem coisa por vir, nem anjo, nem principado, nada poderá se impor contra entre mim e Deus. Nada poderá me afastar de Deus. Nem coisa do futuro, nem coisa do passado por vir, nem anjo, nem principado. Nada poderá me tirar das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é o bom pastor. Diz a ele: aquele que meu Pai me enviou, não perderei nenhum deles. É por isso que eu creio que eu estou em boas mãos, apesar dos meus erros e falha de eficiência. Jesus não irá me perder. Eu estou na mão de um Deus poderoso. Não estou na mão de nenhuma regra religiosa. Porque regras religiosas são nada, como matou os fariseus aqui. Os fariseus eram zelosos por regrinha, e não tinham graça. Eram tão cheios de regrinha que não conseguiam amar o seu próximo. Tão cheios de regrinha que não conseguia cuidar do seu próximo. Tão cheios de regrinha que queria apedrejar a mulher adúltera. A mulher, de João capítulo 8, foi pega em adultério. Diz a Bíblia: a mulher foi pega em flagrante adultério. E diz a lei de Deus que a mulher, diz a lei de Moisés, mandamento de Moisés, que é um de 623 mandamentos, que a mulher pega em flagrante adultério tem que ser apedrejada. Aí Jesus é interpelado, é interrogado pelos fariseus. E ele, como mestre, ele tinha que julgar a causa. Mestre, o que faz essa causa aí? Diz a Bíblia que o Senhor não respondeu uma palavra. Não disse uma palavra, não disse uma palavra. Diz que ele se agachou e escreveu no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu no chão. Até hoje, eu não descobri o que ele escreveu no chão. E não descobri, cara. Se apagou? Ele escreveu lá no chão. E os fariseus questionaram ele: e aí, vai fazer o que com essa mulher, mestre? Ele continuou escrevendo. Aí ele olhou e disse o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia que os primeiros a saírem foram os mais velhos. Que quanto mais velho você é, mais pecado você tem. Os mais velhos caíram em si, saíram. Depois os mais novos saíram.
E diz a mulher, se voltou para Jesus e disse: e você, mestre? Cadê seus acusadores, mulher? Eles foram embora. Eu não te acuso. Vá e não peques mais. A única regra é: vá e não peques mais. Deus é um Deus que veio para consertar, corrigir, curar. É por isso que os fariseus odiavam Cristo, mas os pecadores, puritanos e publicanos andavam atrás de Jesus, porque Jesus é um Deus que cura, sara, liberta, restaura e coloca em pé a pessoa. Jesus sara, cura, restaura, liberta e coloca de pé toda vez que você cair. Quando tu caíres, pode contar com a mão generosa, poderosa, amorosa de Jesus para te levantar e colocar de pé novamente. Amém. Ele nunca irá lhe pisar, ele nunca irá lhe massacrar, ele vai te restaurar. E com essa graça, eu caminho de glória em glória, glória em glória, caminhando cada dia melhor do que ela. Porque ver pela graça me tira um peso nas minhas costas. Ver pela graça me dá tranquilidade para caminhar com Cristo. Ver pela graça faz com que eu jamais me afaste de Deus. Que uma das coisas que mais me preocupa quando a pessoa se converte ao Evangelho e fala: por que a pessoa não está na igreja? Eu sei porque eu não ouvi as pessoas lá nesta igreja, porque minha pregação realmente é dura, que Deus é perfeito, mas porque está cheio de pecado. Eu não digo, eu não estou pecando, eu não estou pregando uma pregação dura, nem intenção de exigir você ser perfeito conforme a minha pregação. Eu estou mostrando para você que você tem um alvo a alcançar. O alvo é a palavra de Deus. Amém. Mas, eu digo para as pessoas: se você pecou, o meu lugar para você estar, o meu lugar para você ficar, e aí nesse banco da igreja. Se você pecou e caiu da graça, o meu lugar, o único lugar que você tem que buscar estar, é este que você está sentado agora, olhando, ouvindo a pregação, ouvindo o Senhor falar contigo. E aquele que errou, não se afaste de Cristo, porque os pecadores nunca se afastaram de Cristo. Os publicanos, os pecadores, estavam o tempo todo grudados com Jesus, ouvindo a sua pregação, porque eles sabiam que com Jesus haveria restauração. Amém? Essa é a história dos salvos. Eu acho interessante que a palavra desse pai, o pai diz que ele correu atrás do filho. Assim é a nossa história. Você não tem ideia, foi Jesus que correu atrás de vocês. Vocês estão aqui sentados, não sei se batizar. Vocês não foram atrás de Jesus, ele correu atrás de vocês. Ele viu vocês ao longe, ele viu vocês e olhou: e ali está meu filho, o meu filho perdido que eu amo. Esse meu filho está perdido, está sujo. Ele correu e lhe abraçou, ele encheu de beijo, de amor, e botou você sentado aqui nesta manhã para entrar naquela água e declarar para todo mundo ouvir: eu sou do meu Pai, eu sou de Deus. E tem Jesus como meu Salvador. Assim vai para todos nós. Que vocês que me ouvem, a minha maior preocupação como pastor de igreja é não ter na minha mão uma igreja deixada, que o pecado tudo vale, e nem uma igreja legalista que não dá chance para ninguém de se recuperar. Sim, haverá disciplina, sim, haverá correção, sim, porque a Bíblia fala que a santificação se dá pela disciplina. Daí Hebreus 12 fala: filho, se você for corrigido, não esmoreça, porque só quem tem pai é corrigido. Se você é corrigido, é porque você tem um pai que é Deus. Se você está longe da correção, é porque você não tem um pai como Deus. Todo aquele que erra vai ser corrigido. Mas eu sou castigado? Não, você não está sendo castigado. Você está sofrendo as consequências do seu erro. Porque a Bíblia fala: aquele que planta vai semear o que plantou. Mas poderá contar sempre a misericórdia de Deus para lhe carregar no colo, para enfrentar a semeadura errada do teu erro, a semeadura do seu erro. Amém? Então Jesus disse: fariseus, põe na tua cabeça uma coisa, fariseus. Eu vim para restaurar, vim para curar, vim para libertar. Põe na tua cabeça, fariseus. Não é mérito, não.
Não será seu currículo que vai dar direito a você entrar no céu, não. Não vai ser o seu trabalho que vai dar direito a entrar no céu, não. Então, algumas pessoas estão pensando que só porque tem evangelismo vão entrar no céu, estão equivocados. Algumas pessoas estão achando que só porque vão na rua entrar quentinha vão entrar no céu, estão equivocados. Algumas pessoas estão achando que por fazer caridade, misericórdia no hospital, estão equivocados. Algumas pessoas estão achando que dançar aqui, ir para o conselho, trabalhar no conselho, te dará direito ao céu, estão equivocados. Porque na verdade, o que fará você entrar no céu é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá aleluia para Ele, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Foi graças a Ele. Graças a Ele. Que lá no seu trono de glória. Tanto é, se você ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender dos seus pecados, né? E a palavra que ele vai olhar do céu para nós, né? E dar o seu ouvido em nós, irá o que? Sarar a nossa terra. É graça. Ele só pede só uma entrega para ele. Ele pede de você só que você tenha consciência de se prostrar diante dele e dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu não tenho condições de me libertar do meu pecado. Eu não tenho condições de me libertar do meu vício. Eu não tenho condições de mim mesmo me libertar da minha fraqueza. Eu não tenho condições. Eu me posto nos seus pés e rogo misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que o Senhor quer de nós é a mesma atitude que o publicano teve. Quando a palavra de Deus disse que 2 pessoas subiram para orar, um publicano e um fariseu, eu não sei o tal do fariseu. O fariseu subiu para orar e olhava para o alto, batia e dizia: Senhor, eu sou, cumpra a lei, eu dou o dízimo, eu sou o fariseu. Outros falam: eu sou o tal, eu sou o bonzão, eu sou perfeito, eu faço tudo que a lei manda. Ainda dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Aí diz a Bíblia que do lado dele tinha um publicano, um pecador, batia no peito e dizia o seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim, propicia de mim, tenha misericórdia de mim, propicia os meus pecados, que eu sou fraco, falho, pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Tenha misericórdia de mim. Diz a Bíblia que esse que se humilhou nos pés do Senhor subiu justificado. O que o Senhor quer de você, meu irmão, é a cada dia você nos pés dele dizendo: Senhor, me ajuda, tem misericórdia, eu sou falho, errei mais uma vez, discuti mais uma vez, briguei mais uma vez, falei algo mais uma vez, fui grosseiro mais uma vez, o bem que eu queria fazer eu não fiz, acordei depois de fazer o bem e não consegui, tem misericórdia de mim. E você cada dia vai contar a misericórdia dele, que vai chegar um dia que você não será tão irritado assim, vai chegar um dia que você não será tão intolerante assim, vai chegar um dia que você não será tão viciado assim, vai chegar um dia que você será liberto totalmente de todos os seus males, porque você confiou na graça de Deus. Não se mate, não se mate, não fique fazendo um propósito em casa somente isto. Não vai ser indo lá em médico. Meus irmãos, Jesus ele é o antivírus do HD estragado. Você é um computador e tem um HD todo cheio de vírus. Quando se converteu a Jesus Cristo, me ouça agora, aplicou em você um antivírus chamado Jesus. E está sendo escaneado dentro de você o tempo todo, tirando todo o vírus. O vírus volta ao seu mata, o vírus volta ao seu mata. Mas um dia que o escândalo vai apontar, não há nenhuma falha mais. Aí tudo será perfeito, e tudo está pronto e acabado, e o céu espera, e a glória espera, a vida perfeita espera, andar em perfeição com Deus espera, você não terá mais peso, não terá mais peso espiritual, não terá mais luta na carne, não terá mais dificuldade na carne, porque grande é a nossa luta, mas Deus é conosco. Grande é a sua luta. Eu não vou me iludir. Não vou ser ingênuo, não. Porque se passasse um escândalo mental aqui, para ver o
especialmente vocês, as coisas que vocês fizeram, misericórdia, sai correndo daqui na hora. Eu nunca mais volto nesse lugar. Se passar em mim também, vocês vão correr. Se um dia eu chegar lá no céu, e se o diabo tiver uma porta no céu, e apontando para mim dizendo, que pode aparecer lá de intruso, né? E falar assim, e aí, está entrando no céu, pastor? Você fez aquilo, aquilo outro. Eu falei, rapaz, tu não sabe nem da metade do que eu fiz. Tu não sabe nada do que eu fiz. É por isso que eu não tenho vergonha de falar da minha vida para ninguém. E se alguém disser para mim que eu fiz tal coisa, eu fiz, meu irmão, fiz sim, pior do que isto. Mas fui perdoado por Deus. Nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi essa graça que aportou na porta de Martinho Lutero, e quando Lutero sofria, se ajoelhando numa pedra, num milho, chicoteando, tentando purificar os seus pecados de forma violenta, foi quando ele olhou Romanos e disse: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi quando Martinho Lutero acordou para a graça e disse: eu nada farei mais para ganhar a salvação, que a salvação foi me dada de graça, favor imerecido, eu não mereço, Deus deu. Firma a sua fé nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não corra de Deus. Ele não está aqui para te fulminar. Um dia eu pregando o evangelho ali na rua, um bandido, que eu não sabia que era bandido, eu sempre comecei, todos sabem que comecei o bicho sair na rua. É por isso que eu não aceito obreiro, porque eles foram que tem medo de rua. Obreiro tem que ser de rua, tem que evangelizar, pregar, tem disposição de fazer da chuva, de pregar o evangelho, chuva ou sem chuva, que tem vida lá fora, por ser de Cristo. E eu na rua, bom tempo pregando na rua, a minha igreja era na rua, literalmente na igreja na rua, tinha banquinho, tinha até púlpito. E o pessoal da rua fez para mim. E lá tinha um terreno vazio, botavam uns banquinhos de madeira, um tijolinho, e botavam um púlpito para mim, e eu pregava ali para eles. Pegava só para prostituta, bandido, marginal, cheira-cola. A minha igreja não vamos parar. Tinha porta cheira-cola. Quem sentava na igrejinha lá e tinha uma caixinha que abria, coitada. Recebia os copinhos de cola dele lá. Aquela escola fedorenta, a gente recolhia a escolinha deles. E andava com maconha, ele recolhia maconha. Eu que recolhi maconha umas vezes. Maconha não estava no canto. Aí eles vão assistir o culto, lá eu pegava. Aí, no final, eu rolava ele, não levava nada, não levava nem a droga, nem nada. Eu acabava descendo do lado sem nada. Numa dessas pregações, eu estava pregando com um rapaz, um homem, aparece bem rude, bem alto, até forte. E ele estava ali me ouvindo, eu falo de Jesus Cristo, Jesus, porque eu falo, eu prego Jesus de manhã, à tarde e à noite. Aqui, você vai ouvir Jesus, só ele salva. E eu estava ali falando, Jesus, ele era bem assim, assustado, disse, bem grosso, eu não assisti a guardei. Eu tenho medo desse Deus que você prega aí. Tem medo? Entendi por que medo. Eu tenho medo desse Deus que você prega. Por que tem medo? Eu vim aqui para matar minha mulher, fugi agora do presídio. Vi que podia só lá no fome. Eu estou com uma faca na mão, um facão, eu vou matar minha mulher, porque a mulher me traiu e me matar ela. Liguei o meu filho. Aí eu preguei. Foi da graça, da bondade de Deus. É aquele homem que não me entregou, que bate a faca na minha mão e se entregou à justiça. Só quem faz isso é Jesus com sua graça. Pregando na rua, uma prostituta, no meio da rua, e falando na pregação, no meio da rua, uma prostituta, eu preguei. E essa mulher começa a chorar. E eu pergunto, está chorando, menina? É porque eu vim lá de Patos, sou do resto. Eu vim da minha amiga para me prostituir. E eu trouxe minhas colegas para me prostituir aqui, porque se prostituta. Vim trazer mais amigas minhas lá. E ela disse o seguinte, e quando o Senhor pregou a graça, falou sobre o amor de Cristo, eu me lembrei, e quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu estava dentro da igreja, dentro do evangelho, eu pedi ao Senhor para me dar uma festa de 15 anos, e do nada, uma pessoa me deu uma festa inteira de 15 anos, e hoje eu estou aqui. Eu falei, filha,
volta para a casa do pai. E ela voltou. Essa menina eu fui dormir na casa minha um tempo, que a minha ficou lá, até a parede nos roubou, né? A parede nos roubou nossa aliança, mas a menina que entregou para Jesus Cristo, ela voltou para a sua terra. Amém? Ele é salvo, liberta. Recebeu o rejeitado, tratar esse, não. A igreja tem que abraçar o rejeitado. Tem dois grupos que mais têm dificuldade de receber Jesus. Os muito ricos, os que têm muito dinheiro, e os que têm nenhum dinheiro. Os paupérrimos, os muito ricos, têm uma dificuldade de receber Jesus. Eles precisam muito de Jesus. Nós temos que pregar para eles também. Eles têm tanto jeito ao céu como qualquer um tem. Então é graça. Assim é a vida de quem vive na graça. Vou encerrar já. Não estava dando uma historinha para mim. Eu já batizei hippie. Eu tinha um grupo de hippie que eram minhas ovelhas. Amava aquele grupo. Não até hoje. Aquele grupo encontra alguns na rua. Os molhados que eles falam, né? Os malucos, né? Os malucos. Achou que eram os malucos. Eu conseguia alcançar os hippies malucos. Esses malucos gostavam muito de mim. E como batizava alguém na família dele, eu era o padrinho dele de vez em quando. Uma vez eu subi lá na favela de Massa do Zé ali, lá na Massa de vários lugares, lá no alto, bem em cima, no local, você sabe como é que é. Quem conhece Massa do Zé inteiro, sabe? Não tem noção, ele tem muito mais coisa do que imagina. Inclusive à noite, eu entrava ali, naquele lugar alto, onde os traficantes ficam ali, vendendo as drogas e armado ali. Cansei de entrar ali 10 horas, 11 horas da noite, para carregar a cesta básica para as pessoas que eu cuidava na rua, eu e minha esposa. Quantas vezes ele estava ali com traficantes na porta, eu cumprimentava ele, o João